Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Um culto diferente hoje. Um culto onde você está na sua casa e nós estamos aqui para levar até você a mensagem do nosso Deus nesse domingo. E eu quero convocar você a se colocar realmente na presença de Deus, entendendo que é um momento de culto, é um momento de adoração. E eu desejo que o Espírito Santo esteja agindo com poder e graça na sua vida, nesse dia de domingo, nessa noite de culto e adoração. Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de crise mundial, um momento onde todas as pessoas no mundo inteiro estão tendo o mesmo sentimento que você está tendo, está passando pelas mesmas dúvidas que você está passando. E o que fazer diante dessas dúvidas? Essa é a grande questão. Como agir? Fato é que nós, como cristãos, não podemos deixar que o desespero ocupe o lugar da fé em nossos corações. E com a mensagem de hoje eu quero te desafiar a confiar, a depender de Deus. Houve um momento na vida de um homem, que a Bíblia nos conta a sua história, que ele foi desafiado por Deus a viver um momento apocalíptico na sua vida. Na verdade, na história da humanidade. É a história de Noé. As pessoas naquela época, a Bíblia diz, que eles casavam e se davam em casamento, eles comiam, bebiam, festejavam, eles conduziam a sua vida do jeito que queriam, eles não tinham tempo para olhar para Deus, eles não tinham tempo para se relacionar em família, mas eles queriam apenas curtir a vida. E nesse momento, Deus desafia um homem justo, um homem fiel, um homem de fé, Noé. Noé, os seus filhos, esposas, a esposa de Noé, foram desafiados por Deus para construir uma arca, porque Deus enviaria uma catástrofe global, como nós estamos vivendo hoje. Naquela época com chuva, hoje com coronavírus. Naquela época algo que as pessoas nunca tinham visto, a chuva. Hoje, um vírus que as pessoas não conhecem, nem os cientistas conhecem. E o que nós aprendemos com a lição de Noé que pode servir para nós hoje? Lá no livro de Gênesis, capítulo 7, Deus, ele chama Noé, manda Noé fazer a arca, e quando essa arca está pronta, no capítulo 7 de Gênesis, versículo 1, diz assim: Então disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque eu reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Um dos aspectos que nós precisamos considerar para termos a salvação de Deus na crise que estamos vivendo é a fidelidade a Deus. É ser justo diante de Deus, é ser honesto diante de Deus. Quando Deus ele olha para a terra, ele procura homens e mulheres que caminhem de acordo com a sua palavra. De pessoas que não sigam o fluxo desse mundo. É incrível observar, eu tenho recebido várias mensagens de cristãos desesperados, angustiados, agoniados, dizendo: pastor, pelo amor de Deus, o que faremos? E eu sempre digo a mesma coisa: a sua justiça será baseada na sua fé em Deus. Quando Deus envia aquele dilúvio sobre a terra, havia um homem e sua família que considerava a palavra de Deus, que considerava o Deus da criação. Acima daquela chuva existia um Deus Todo-Poderoso. Acima de um coronavírus existe um Deus Todo-Poderoso. A grande questão é o que está no meio, entre a situação e entre Deus. Você, eu, a nossa fé. Deus olha para a terra e encontra ali um homem justo diante de Deus, em meio àquela geração. E eu pergunto, como está a sua vida diante de Deus? Como está a sua fidelidade a Deus? Essa situação toda que nós estamos vivendo no mundo, ela serve para comprovar se nós estamos lá fora, distante de Deus, cuidando das nossas vidas, ou se nós separamos tempo de comunhão, de qualidade, de consagração a Deus. A segunda lição que nós aprendemos nessa história de Noé e que serve para nós nesse momento que estamos vivendo, está lá no versículo 17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cercaram as águas e levantaram a arca sobre toda a terra.
Versículo 18, predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, presta atenção, vagava sobre as águas. Qual era o rumo que Noé estava tomando? Ninguém sabe, nem mesmo ele. Ou seja, uma das lições que nós aprendemos nas adversidades é que precisamos deixar Deus nos conduzir. Quantas vezes você já tomou decisões na sua vida alheio à vontade de Deus? Você não perguntou para Deus, você não foi para a palavra, você não orou, você não clamou a Deus, você não procurou servos de Deus para te orientar na sua tomada de decisão. Você simplesmente decidiu, é a sua decisão, é a sua profissão, é o seu dinheiro, é o seu sonho, não interessa a Deus. Tem muitas pessoas na nossa geração agindo dessa forma. Noé, quando entra na arca, sequer ele fechou a porta da arca. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo e esse anjo lacrou a porta da arca, a chuva veio, levantou a arca e a arca seguia um caminho. Qual o caminho que Noé estava seguindo? Ele não tinha ideia, mas ele tinha uma convicção. Deus está no controle. Isso nos dá a lição da dependência de Deus. Dependa de Deus em tudo na sua vida. Dependa de Deus nas suas atitudes. Dependa de Deus no seu casamento. Dependa de Deus na sua aplicação financeira. Dependa de Deus nos seus estudos, na sua profissão. Dependa de Deus nos seus sonhos. Uma das maiores orações que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso, uma parte dela diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Até mesmo o próprio Jesus Cristo, quando naquela agonia da morte do Calvário, ele diz: Pai, se possível, me tira esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Noé foi levado por Deus, porque ele tinha convicção de que para onde Deus o levaria, seria o melhor lugar. Deixa Deus conduzir a sua vida. Seja onde for que Deus for te levar. Seja onde for aportar a arca da sua vida. Se for o lugar de Deus, será sem dúvida o melhor lugar. Porque Deus tem a direção certa para as nossas vidas. Deus tem o caminho certo para as nossas vidas. Deus tem o plano certo para as nossas vidas. Versículo 24 diz assim: as águas permaneceram durante 140 dias sobre a terra. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e todos os animais domésticos com que estavam na arca. E Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Percebeu que a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé. Quando você é uma pessoa fiel a Deus, Deus vai se lembrar sempre de você. Eu fico imaginando que Deus tem um caderninho lá nos céus, onde Ele habita, em que está o nome dos seus santos. Como diz aqui o versículo 1 do 7, está o nome daqueles que são justos diante de Deus. E Deus se lembra de você. Quando você é uma pessoa fiel a Deus, quando você anda de acordo com a palavra de Deus, quando você não se furta em realizar, em cumprir os projetos, os planos, os propósitos de Deus na sua vida, quando você não rouba de Deus, quando você não furta de Deus aquilo que pertence a Deus, Deus vai se lembrar de você. Que tremendo, não é? Que maravilhoso a gente saber que Deus está se lembrando de você. Deus lá do céu, Ele olha e fala assim: olha, coronavírus está tomando conta dessa geração, mas eu estou me lembrando aqui que lá em Chapadão do Sul tem o meu servo Alexandre Pevidor e a sua família. Deus está se lembrando que tem o seu nome e que tem a sua família, Ele vai cuidar de você. Deus se lembra daqueles que cuida e Ele faz soprar. Daqui a pouco Ele vai fazer soprar um vento e assim como Ele fez soprar um vento e baixar as águas do dilúvio, Ele vai fazer soprar esse vento para o infinito do espaço. E você vai vencer todas as aflições, quer seja coronavírus, quer seja qualquer aflição que você venha a viver nessa terra. Passando um pouquinho a passagem, uma outra lição que nós aprendemos é que depois de um determinado tempo, Noé, ele solta um corvo, ele solta o segundo corvo, e no terceiro corvo que ele solta, esse corvo vem com um ramo de oliveira. E Noé chega à conclusão que agora as águas baixaram, que já existe terra seca ali fora da arca. Então, no primeiro dia do primeiro mês,
no ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu, eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo e tua mulher e teus filhos e tuas mulheres e as mulheres dos teus filhos. E abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e disse: sede fecundos. E ali Deus faz uma aliança com Noé. Acredite que por mais que a gente passe por situações adversas na vida, do outro lado existe algo tremendo que Deus preparou para nós. É notório que quando esse corvo traz um ramo de oliveira, a oliveira na Bíblia é sinônimo de prosperidade. A oliveira na Bíblia é sinônimo de longevidade. A oliveira nas Sagradas Escrituras é sinônimo de tudo quanto é coisa boa. Ou seja, onde Deus vai te levar quando você é fiel a Ele, você vai colher coisas boas, você vai colher bons frutos. Mas tudo depende do que você plantou lá atrás. Voltando aqui, quando Deus olha para a terra e vê Noé e reconhece que Noé é um homem justo diante de Deus no meio de toda uma geração. Noé aportou com a arca e ali ele prosperou, ele, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. Quantas bênçãos Deus tem para você? Quantas bênçãos Deus tem para a sua família? Quantas bênçãos Deus tem para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos? Bênçãos grandiosas, mas tudo começa no versículo 1 do capítulo 7. Deus olhando para a terra e vendo que você é uma pessoa justa, vendo que você é uma pessoa que faz o que Deus quer, vendo que você é um cristão que pratica os seus mandamentos, vendo que você é uma pessoa que não fica procurando desculpa para fugir dos caminhos de Deus, para fugir de ser fiel às Sagradas Escrituras. Venham as tempestades, como veio na vida de Noé. A gente não sabe onde vai chegar, Noé não sabia, mas Deus estava no controle, Deus estava dirigindo para uma direção certa. E lá na frente, Deus tem preparado um lugar de prosperidade, um lugar de aliança com Deus. Meu desafio para você, nesses momentos de crise global que estamos vivendo, diante desse coronavírus, diante dessas ameaças, confie em Deus. Se você foi infiel a Deus até agora, não entre em desespero, não. Convido você a ficar de joelhos. Convido você a orar a Deus, pedir perdão pelos seus pecados e fazer uma promessa, dizendo: Deus, faça uma promessa de a partir de hoje ser fiel ao Senhor, aos teus mandamentos e andar nos teus santos caminhos. E eu acredito que as bênçãos de Deus ministradas na vida de Noé vão se aplicar na sua vida, na sua família e em toda a sua posteridade. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você agora. Senhor Deus, nós estamos vivendo momentos difíceis em toda a história humana, momentos difíceis no mundo inteiro, uma crise. Mas Deus, nós aprendemos, baseado na história de Noé, que o Senhor estava no controle daquela arca. Por mais que Noé não tinha leme, não tinha vela, não tinha motor naquela arca. Por mais que Noé não tinha um mapa e não tinha a menor ideia para onde ele iria, ele tinha uma convicção: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele tinha a convicção de que o Senhor estava no controle, e estava. O Senhor levou Noé, tirando de uma crise, para um lugar de bênçãos, para um lugar de prosperidade, para um lugar de um futuro tremendo. E agora eu quero clamar por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que eles tenham essa convicção de, a partir de hoje, como era Noé, um homem íntegro diante do Senhor, de se tornar uma pessoa fiel, uma pessoa íntegra, uma pessoa dedicada ao Senhor. E que as mesmas promessas de aliança, as mesmas alianças, a mesma aliança que o Senhor fez com Noé, o Senhor faça com cada vida que está nos ouvindo através dessa mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.